Oi, gente, bem-vindo ao Crime Análise. Aqui eu conto pra vocês casos criminais resolvidos e casos criminais que ainda são mistério. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e curtir e comentar muito esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. O caso de hoje é de uma jovem que tinha apenas 19 anos na época dos fatos. Ela teve seus filhos mortos pelo seu companheiro, além de ter sido queimada viva. Uma história de muita tristeza, luta e superação. Então vamos agora para o caso de hoje. Bárbara Pena nasceu em 6 de março de 1994 em Goiânia, Goiás. E quando ainda criança, ela se mudou com sua família para Porto Alegre. Ali por volta de 2010, Bárbara estava com seus 16 anos e acabou engravidando. Nas reportagens não se fala o nome do pai da criança, mas quando sua mãe descobre ali que ela está grávida, a expulsa de casa. Mas nisso, Bárbara já está conversando com um homem chamado Jorge Mugim, que tinha 19 anos pelo Orkut, que ali era a rede social que estava bombando na época. A Bárbara e o João estavam ali se envolvendo, sentimentalmente, ali se aproximando, quando a Bárbara contou, para ele que a mãe dela havia expulsado de casa. Então o João foi até a mãe dele, contou sobre isso, dizendo que a Bárbara estava grávida, que ela era uma amiga dele. Então a mãe dele resolveu ajudá-la. A Bárbara já estava com 7 meses de gestação. Então o João levou Bárbara para a casa de sua mãe e ela ficou ali morando com a então possível futura sogra. João ficava morando ali entre a casa da mãe e da avó. E então ele e Bárbara começaram de fato um relacionamento. E quando a filha de Bárbara, Isadora, nasceu, João decidiu registrar a menina como seu nome. Então ele adotou como filha, a criando, dando ali amor e tudo mais. Após a Bárbara dar ali à luz a Isadora, o João registrou a criança. E como a Bárbara é uma mulher muito bonita e ela mesmo se diz muito vaidosa, ela foi ali voltando ao corpo que tinha antes da gravidez. O que deixou João ali muito inseguro. Ele teve várias crises de ciúme, ela mal podia sair sozinha, ele não deixava ela sair sozinha, então ele começou ali a controlá-la demais. Ele dizia tais roupas que ela podia usar ou não, ele não permitia mais que ela usasse maquiagem, então ele foi ali controlando a vida da Bárbara. João Mugim trabalhava em uma academia, então ele faltava trabalho quando ela tinha que levar a filha Isadora ao médico, para que ela não fosse sozinha, porque senão ele pensava que ela estava com outra pessoa. E como ocorre em todo relacionamento abusivo, após as proibições e as muitas brigas do casal, ele começou a agredi-la fisicamente. O próprio padrasto de João relatou que presenciou e teve que intervir em uma briga ali dos dois, em que João estava agredindo a Bárbara. Então o padrasto também acabou se machucando ao tentar apartar a agressão. Ele teve uma costela lesionada. O padrasto também chegou a falar que João já havia também tentado agredir a própria mãe, no qual ele também separou e acabou com o tornozelo quebrado. João Mugim estava sempre tendo esse comportamento abusivo e agressivo ali com Bárbara. E ela não tinha muito para onde ir, nem muito o que fazer, já que ela estava com uma criança de colo, uma criança que acabou de nascer. Ela foi expulsa de casa, então ela não tinha para onde ir, então ela ia acabando levando esse relacionamento. E o relacionamento dos dois ali cada dia pior, cada dia piorando mais, insustentável, até que Bárbara descobre que está grávida de João. Então ele volta a ser aquele homem carinhoso, aquele homem que não fica controlando, fica ali perturbando a mulher. Então ele volta a ser outra pessoa enquanto ela está ali nesse processo ali de gestação. Então eles voltam assim a ter um pouco de uma vida normal. E quando ela dá à luz a um menino chamado João Henrique, toda aquela obsessão e posse volta ali à tona. Ele volta de novo a ser agressivo, controlador, proibir o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela pode, o que ela não pode usar. O João é uma pessoa que já tem um histórico problemático. Ele sempre foi agressivo em qualquer ambiente que ele estivesse. Ele sempre queria estar no controle. Era assim na escola e em seus relacionamentos. Ele queria estar sempre no controle de tudo. O João, ele tinha uma vida muito boa, uma vida estável. Os seus pais eram advogados bem-sucedidos. Então, por conta da vulnerabilidade financeira da Bárbara, se dizia que era como uma troca de interesse. Mas já a Bárbara disse que várias vezes tentou trabalhar,
mas João fazia de tudo para atrapalhar, porque ele não queria que ela trabalhasse, queria que ela ficasse em casa e só saísse com ele. A Bárbara já estava com seus 19 anos, sua filha Isadora com 2 e o João Henrique, o filho mais novo, do casal, estava com 3 meses. Eles estavam separados há alguns meses, sendo que ela ainda estava na casa da ex-sogra. Quando eles tiveram uma discussão e ela, já cansada de toda essa situação, estava decidida a denunciá-lo. Depois dessa grande discussão ali que eles tiveram, a Bárbara estava tão decidida a denunciá-lo que ela chegou a ir até a delegacia. Mas ela mesma relata que foi muito desencorajada, tanto pela família dela, tanto pela família dele e pela polícia. Então ela diz ali que ela saiu da delegacia da mesma forma que ela entrou, sem apoio nenhum. Ela dizia que eles falavam para ela reavaliar melhor a situação, para tentar fazer a relação dar certo, porque eles tinham filhos juntos e que era melhor eles ficarem juntos, já que ela não tinha nenhuma condição financeira para se sustentar sozinha com as crianças. Então eles sempre falavam para que ela tentasse fazer a relação deles dar certo. A família do João relata que ele faz uso de substâncias ilícitas desde os 12 anos de idade, que foi nessa época mesmo que ele começou a dar muitos problemas na escola e tudo mais, muitas expulsões, toda hora de trocar de escola. Então ali ele e Bárbara estavam meio que separados, Ela já não estava mais querendo sustentar mais essa relação. Ele estava morando na avó dele, ela na mãe dele, porque na verdade eles nunca chegaram a morar juntos mesmo, já que ele ficava entre a avó e entre a mãe, ele ficava mais mesmo era na casa da avó. Então, quando em 7 de novembro de 2013, João ligou para Bárbara e pediu para que ela levasse as crianças até a casa da avó dele, porque ele estava com saudade dos filhos. Então ela concordou em levá-los, ele ficou com os filhos, ela fala que deu banho nas crianças, comida, e os colocou para ver desenho na cama da avó do João. E ela diz que o João saiu do quarto, bateu a porta e foi até o banheiro. E logo após ficou olhando para ela, que estava ali deitada com os filhos vendo o desenho. Ela diz que ele a olhava com um ar de deboche e estava tentando puxar uma briga, e ela pediu para que ele parasse e saísse do quarto, pois naquela altura as crianças estavam dormindo e ela não queria que eles acordassem. Do jeito que ela relata, é como se ele estivesse ali sob efeito de substâncias ilícitas. Então ela sai do quarto e os dois começam a discutir, porque João insiste em querer voltar com ela. E Bárbara disse que não voltaria, que não dava mais. Então Bárbara diz a ele que ela não vai continuar com aquela discussão. Então ela falou que ia dormir, porque ela não queria acordar as crianças. Então ela ficou ali na sala mesmo, tinha um sofá-cama ali que ela abriu ali e foi dormir naquele sofá-cama. Num certo momento, quando ela estava deitada dormindo, ela acordou com fortes dores, porque ela já estava sendo espancada. Ele batia tanto nela que o nariz dela quebrou. E ela, com o nariz sangrando, disse que o perdoaria, dizendo que ele iria acordar os filhos. Mas João não parou por aí. Ele a jogou de bruços no sofá-cama e sentou na coluna de Bárbara, puxando sua cabeça para trás na intenção de quebrar seu pescoço. Ela desmaiou e, quando ela recobrou a consciência, ela estava sentindo muita dor e sentindo um cheiro forte de álcool. E quando ela percebeu, ela estava sendo queimada viva. E ele a jogava em cima do fogo e a sala já estava tomada pelo fogo. Então ela gritava muito ali pelos filhos. Então ela lembrou ali da janela da área de serviço. Ela saiu correndo para lá, ela disse que era um apartamento pequeno. Então ela saiu correndo para a área de serviço para ali gritar socorro pela janela. Foi quando João veio por trás dela e a jogou do 3º andar. Ela lembra de estar ainda com o corpo em chamas e os vidros caindo em cima dela. Quando João veio até ela, mesmo ela já estando naquele estado, ele a xingou e dizia que a culpa era dela. Nessa altura, os vizinhos já estavam acordados por conta das chamas. Então ela gritou para que tirassem ele de perto dela e gritava ali desesperadamente para os vizinhos, dizendo ali que os filhos estavam no apartamento. João ainda tentou fugir, mas os vizinhos o conteram e também relataram que ele estava bastante alterado, como se estivesse sob efeito de substâncias ilícitas. E quando a ambulância chegou, colocaram ele e Bárbara juntos na ambulância e João não teve nenhum ferimento. Bárbara ainda lembra dela na maca e João olhando para ela rindo. Bárbara então chegou ali no hospital em estado grave,
mas antes ainda conseguiu dar depoimento do acontecido. Bárbara lembra que perguntava ali pelos filhos e que alguém informou que eles estavam bem em outro hospital. O João confessou a autoria do crime. A Bárbara foi para a UTI, onde fez inúmeras cirurgias. Então, sempre ali que ela acordava de uma cirurgia a outra, ela perguntava ali pelos filhos, queria saber como é que eles estavam, e sempre diziam ali que eles estavam bem, que eles estavam em outro hospital. Ela tentava então um pouco se acalmar, mas depois de 4 meses internada, disseram a ela a verdade, que seus 2 filhos haviam morrido. Eles inalaram ali fumaça, então as 2 crianças morreram asfixiadas. A Isadora tinha 2 anos e 7 meses e o João Henrique tinha apenas 3 meses. E além dos filhos de Bárbara, um vizinho também morreu nesse incêndio criminoso. O senhor Mário Enio, ao tentar ajudar as crianças, tentou voltar até o apartamento para salvá-los. Ele foi encontrado na escada morto, asfixiado pela fumaça e com uma camisa cobrindo o rosto por conta da fumaça. Além disso, Bárbara conta que as pessoas disseram que João ficou olhando para o apartamento, não tendo nenhuma reação, sabendo que os filhos estavam lá. Bárbara também diz que João ainda a ameaça e o pai dele também, que é advogado criminal. E em gravações dentro do presídio, João aparece com um celular andando pelo corredor e dizendo ainda amar Bárbara, o que para Bárbara soou como uma ameaça. E em 4 de setembro de 2019, João Mugem foi condenado a 28 anos e 4 meses em regime fechado. O réu foi considerado culpado pela tentativa de homicídio de Bárbara e de 2 filhos do casal. Porém, os jurados, 4 mulheres e 3 homens, entenderam que ele não teve a intenção de matar os filhos, então não teve dolo, o que acarretou ali uma pena menor. Já no caso do senhor Mário Enio Pagliarini, o vizinho que tentou ajudar as crianças, João foi inocentado, por se entender que o senhor Enio assumiu responsabilidade própria ao tentar salvar ali as crianças. Quando aconteceu o julgamento, o João Mugem estava preso há cerca de 6 anos, e por ele ser réu primário, ele vai poder pedir a progressão de pena para o semiaberto. E por se tratar de um crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 da pena, o que daria mais ou menos 11 anos. Então, em 2024, ele já pode pedir a progressão de pena para o semiaberto. A Bárbara virou uma ativista social de violência contra a mulher, onde ela dá palestra por todo o Brasil, onde essa palestra é chamada de Um Sorriso a Cada Luta, e também luta pela reformulação da Lei Maria da Penha. Ela conheceu Robson de Paula, com quem hoje está casada e tem uma filha de 6 anos. No ataque de João a Bárbara, ela teve 3 paradas cardíacas, múltiplas fraturas, esmagou vértebras, quebrou cóccix, joelhos, calcanhares, tornozelos, teve aprofundamento de crânio, terá ainda que passar por cirurgia de reconstrução da sua orelha e do couro cabeludo, onde não está nascendo cabelo. Ela enxerga apenas 40% do olho direito. Ela também tem que andar de muleta porque ela afundou o fêmur em sua bacia e teve 40% do corpo queimado. Ela já passou por mais de 200 cirurgias. Então, gente, esse foi o caso de hoje, um caso muito triste que tirou a vida de 2 crianças e de um idoso. Uma tentativa de feminicídio que destruiu tantos corações, tantas vidas ali e tantas pessoas, que ficaram com a lembrança dessas crianças, que amavam muito essas crianças. Então, um crime muito brutal e hediondo. Muito triste mesmo. Então, deixem aqui os comentários que vocês acham sobre esse caso, porque todos os dias nós vemos mulheres sendo mortas. A cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil. Então, esse caso tem que ser falado, tem que ser divulgado. Nós temos que falar sobre isso. Então, muito obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.